Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 11 de maio de 2018, meus irmãos. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Essa semana passou rápido, né? Uma correria daqui, correria dali para todo mundo. Estamos vendo aí nos noticiários como que as notícias, né, estão fervendo, como que as coisas estão crescendo, como que o juízo está vindo. E estamos aí, meus irmãos. Eu, semana passada, coloquei um vídeo, né, do arrebatamento ao juízo final. Graças a Deus, um vídeo de 2 horas, foi uma bênção, está sendo uma bênção. É onde a gente conseguiu falar realmente desde o arrebatamento, da preparação para o mesmo até o juízo final, né? Como é que as coisas vão se desenrolando e mano a mano que os dias passam, a gente vê realmente como que vai o desfecho de todas essas coisas. Tem coisas que a gente só vai entender realmente no final, só quando a gente estiver assistindo como testemunhas, né, oculares. Provavelmente lá da glória, lá do céu, nós vamos ver como é que tudo vai acontecer certinho, um evento após o outro. Mas enquanto a gente está aqui, nós temos que viver pela fé, meus irmãos. Temos que viver pela fé. Amém? Hoje eu quero trazer para os irmãos capítulo 4 do livro de Amós. Capítulo 4. Eu pensei em pegar do versículo 4 em diante, tá? Mas eu prefiro pegar do versículo 1, capítulo 4, ele não é tão grande. Ele é grande, mas não tão grande. E eu quero simplesmente ler isso aqui, conversar um pouquinho com os irmãos. Andei procurando esses dias aqui algum assunto para conseguir trazer para os irmãos, né, para a gente estudar as escrituras de modo... para aprender, para descobrir, para descortinar diante dos nossos olhos tantas coisas, mas o Senhor, né, não trouxe nada de especial no sentido, alguma revelação dentro das escrituras, algum estudo profundo. Tem algumas coisas que eu estou procurando entender, procurando descobrir, mas não veio nada à tona pelo momento, amém? Mas... eu quero falar para os irmãos, a Bíblia é sempre fonte de sabedoria e de revelação. Leia aonde você quiser ler, vai ser sempre fonte de sabedoria e de inspiração. Confesso que eu fico muito triste, muito chateada quando me deparo com comentários aqui no canal, porque pelo menos é onde eu tô, né? O meu meio ambiente hoje é o canal. E pessoas, né, que blasfemam contra a Bíblia, pessoas que cospem na Bíblia, pessoas que são antibíblicas. Não sei, por motivos de força maior, às vezes teve uma grande decepção na sua vida e aderiu tudo isso como culpa a Deus ou como culpa às Escrituras, né? Talvez teve uma grande decepção porque alguém ensinou errado as palavras do Senhor e ali essa pessoa generalizou tudo. E a realidade, a única coisa que eu posso dizer é que nós estamos chegando num ponto de vamos ver quem tem razão, se é a Bíblia ou se é a mentalidade, né, o modo de viver de cada um, tá? Mas eu, como eu creio nas Escrituras, perdão, como eu creio única e exclusivamente na palavra do Senhor, eu escolho, prefiro continuar seguindo a palavra do Senhor, tá bom? E hoje nós vamos falar de juízo, nós vamos falar de cegueira, e é o que está acontecendo exatamente nos nossos dias. Meus irmãos, nós estamos tanto numa situação delicada que eu temo, até mesmo penso, será que eu vou conseguir terminar esse vídeo sem ser arrebatada? Alguém vai dizer, Ana, você tá pirando, Ana, o arrebatamento ainda vai ter tempo do quê? Ana, ainda precisa ter tempo para o povo arrepender, ainda tem muita gente, Ana, que precisa arrepender. Deus, ele não vai arrebatar uma igreja antes de recolher aquele povo que tem que se arrepender. Mas olha, eu particularmente, eu vou arredondar um número aqui, tem mais, mas justo para ter um número bem redondinho, eu brincando, 20 anos de crente eu já tenho. 20 anos de crente eu tenho. Muito mais do que isso, mas justo para ter um número mais redondinho. E eu posso garantir para você que nessas 2 décadas, em 20 anos,
se tem uma coisa que eu tenho feito, é orar para a salvação de pessoas queridas, orar pela salvação de pessoas conhecidas, de algum modo fazer de tudo para que essas pessoas abram os olhos. Conheço outros crentes que estão fazendo as mesmas coisas há mais de 20 anos. Outro dia conversando com uma irmã crente, ela tem 70 anos. E os filhos dela, que estão com mais de 40 anos, não se converteram. Então, o que eu quero dizer com isso? Décadas. Tem gente que já está aqui há décadas procurando levar o evangelho e também vendo outros que estão levando o evangelho. Mas as pessoas não se arrependem. Pessoas estão nascendo, pessoas estão morrendo sem salvação. E não é agora nos nossos dias, é desde sempre. Porque, infelizmente, o ser humano tem um coração obstinado. O que é obstinado? Botou na cabeça do jeito dele, basta. Não quero ouvir ninguém, não quero abrir concessão a ninguém, não vou dar discurso ou razão para ninguém. Eu tenho a minha mentalidade, eu tenho a minha filosofia de vida e acabou. Sabe? Corações duros. E sempre teve gente assim. Não é só em décadas, eu há 20 anos, 2 décadas vendo essas coisas, pessoas já há 70, 80 anos nessa terra, vendo essas coisas. Quantas gerações, meus amados e minhas amadas, têm nascido e morrido e ido para o inferno por corações obstinados. Aí eu viro e pergunto para vocês, vocês acham que em todos esses anos, nós estamos falando em há uns 2000 anos aproximadamente, que a igreja nasceu, lá no dia de Pentecoste com os apóstolos, quando eles foram batizados com línguas de fogo, ali começou exatamente o tempo dos gentios, digamos assim, 2000 anos. Vocês acham que se nessas gerações passadas tantos morreram sem se arrepender com corações obstinados, Deus agora iria abrir uma exceção para os nossos dias? Justamente dias esses que estão iguais aos dias de Noé, onde a violência e os pecados sexuais predominavam em todo mundo? Quer dizer, quanto mais Deus procura se aproximar para trazer arrependimento, mais o homem se afasta dele, mais o homem vira as costas para ele. E nós estamos chegando num ponto que até quem já vai ser arrebatado, quem já está sendo, já está em comunhão com Deus, está começando a ficar pesado, está ficando difícil. Pessoas estão tendo portas na sua própria vida fechadas, pessoas estão ficando desgastadas fisicamente de combater numa vida para sobreviver. Vocês acham que Deus vai falar, peraí, eu ainda vou dar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos para o povo converter? Vocês acham realmente que o ser humano vai converter? Então vamos ler comigo aqui o capítulo 4 de Amós. É a palavra que nós vamos ter hoje. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Deus aqui ele está falando para essas mulheres. É um grupo de mulheres em Samaria. E ele as chama de vacas de Bazã. E aqui Deus ele fala o que é que essas mulheres faziam. Oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizei ao vosso marido, dá cá e bebamos. Olha só, oprimiu o pobre, esmagou o necessitado, ainda dizia para o marido, vem beber comigo. Opressão. Para quem não sabe, o que é oprimir? Opressão é você ver uma pessoa passando dificuldade, Você sabe que aquela pessoa passa muito aperto para chegar no final do mês, aqui falando para os nossos dias, E você quer sugar ela, cobra dinheiro, explora, aproveita. Isso é opressão, tá? Esmagar os necessitados, é isso. A gente vê hoje muitas pessoas passando fatiga para sobreviver. E já não bastasse os problemas e as lutas que essas pessoas estão afrontando, você ainda vai por cima e piora a situação da pessoa, oprimindo, ameaçando, infernizando a vida da pessoa. Ontem eu vi um vídeo muito rápido, um menino dizendo, sabe como é que baixa o volume do som do vizinho? Aí ele, tadinho, pegou umas panelas, bateu nas panelas, o vizinho desligou o som. Como se ele tivesse escutado as panelas, mas vá bem. Mas aquele ali estava ouvindo funk, ouvindo essas músicas sertanejas que, sinceramente,
né? O cara falava, sua boca é minha, sua mão é minha, não sei o que é minha, tudo minha, né? E alto, aquele volume alto, aquele mau gosto musical, um volume alto, 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 alto. Como se vivesse só ele ali. Isso é um tipo de opressão, né? Sabia que deve ter muito crente ouvindo louvores evangélicos no último volume oprimindo o resto dos vizinhos também? Então, esse é o cenário, né? Opressão, esmagando os pobres, pessoas que tadinhas mal apenas conseguem comprar um arroz com feijão, mas aí você ainda vai lá e arruma um jeito de fazer ela tirar um pouco do dinheiro dela para te pagar que sabe lá o quê, né? Enfim, as vacas de Bazã faziam isso e no final ainda chamava pro marido e dizia, vem cá que nós vamos encher a cara, né? Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Presta atenção, a gente vê essa expressão de Deus colocando o anzol no seu nariz, não é umas vezes só na Bíblia, a gente vê isso várias vezes, né? Mas tenta imaginar a expressão de Deus colocando um anzol no nariz de alguém. Nós temos uma cartilagem, né? O nariz ele é pele e cartilagem praticamente. Então, aonde ele poria esse anzol seria exatamente dentro da cartilagem. A cartilagem, ela é delicada, não é um osso que você pode pôr o que você quiser que ele segura. Não, a cartilagem é delicada, é também dolorida. E a cartilagem, se ela estiver torta, ela deforma o rosto, nesse caso, né? E Deus fala que ele bota o anzol no nariz. Agora, você imagina, o rosto seria o espelho da honra da pessoa, né? É onde ela impõe, é a boca, ali no rosto tem a boca, tem os olhos, tem o nariz empinado. A gente usa a expressão nariz empinado, então o rosto ele expressa o orgulho ou a humildade de alguém. Então imagina as vacas de Bazã com seus narizes empinados, com a sua arrogância, com a sua prepotência, vem Deus e bota um anzol bem no narizinho delas, arrebenta com o nariz delas, furando com a cartilagem, deformando a vida das vacas de Bazã. E depois que bota o anzol ainda puxa. Agora você imagina o sangue descendo, a dor, que deve ser uma dor bem forte, o nariz deformado e elas sendo arrastadas pelo próprio nariz. Essa é a expressão que Deus coloca quando ele fala, colocarei um anzol no seu nariz. Por quê? Porque eu vou jogar o seu orgulho por terra, eu vou jogar a sua altivez por terra, eu vou jogar a sua arrogância, a sua prepotência, esse modo pomposo seu de viver, pisando e esmagando a todos os demais. E outra coisa, no eu puxar o anzol do seu nariz, eu vou te arrastar, todos os demais vão te ver. É a queda, né, daquele que se acha em lugares seguros. Saireis cada uma versículo 3, saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. A cegueira espiritual de Israel. E aqui eu quero falar para os irmãos, o que nós temos visto nos dias de hoje? E vocês acham que Deus ainda vai dar chance, que Deus ainda vai esperar? Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Meus irmãos, esse versículo aqui do 4 ao 5 está falando da hipocrisia. Primeiro ele fala das vacas de Bazã, e elas estão chamando seus maridos, que são cúmplices. E aqui depois ele fala, vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. Quer dizer, primeiro, apronta. E depois que você fizer bastante, você vem à casa do Senhor, você faz os teus sacrifícios, de 3 em 3 dias você traz inclusive os vossos dízimos, oferece sacrifício até de louvores, que é levedado. Esse sacrifício de louvores eu imagino para nós hoje que são os hinos, né? Tem muita gente aí cantando hino dentro de igreja, apregoai ofertas voluntárias e publicai, né? Quer dizer, eu vou ajudar, eu vou fazer e tal, e publica na igreja para todo mundo ver que você está ajudando, né?
E aqui fala que oferecer sacrifício de louvores do que é levedado, quer dizer, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E o fermento, o nosso amado Jesus ensina que ele é o pecado. Às vezes é um pecadinho, às vezes é uma atitude no seu próprio coração, e aquilo ali é o suficiente para levedar, quer dizer, para gastar toda a sua vida, né? Então, tudo que eles ofertavam, eles diziam em público, são pessoas extravagantes, né? Aqui a gente vê claramente uma geração extravagante. Eu lembro, quando eu frequentava a igreja em Belo Horizonte, tinha muito essa conversa. Nós somos uma geração extravagante. Aí começava os louvor. Senhor Jesus, quero te amar, quero te beijar, quero te abraçar, quero sentar no seu colo. E essas palhaçadas, né, que esse povo coloca no louvor, achando que Jesus... O que Jesus é? O que Jesus é para eles? Eu vou sentar no colo de Jesus? Eu vou abraçar Jesus, eu vou beijar Jesus. Aonde que eu vou beijar esse Jesus que eles falam? São a geração extravagante, mas olha só o que eles fazem, né? Transgridem, multiplicam as transgressões. São chamados aqui, a gente falando para a categoria de crentes, que você às vezes vai na igreja, eles nem olham para sua cara para saber se você está bem, se você está mal, e se aproximam de você com segundas intenções ou interesses pessoais. É uma frieza. Aí na hora de bater o tal do retetê dentro da igreja, tem que dar a mão pro outro, aí bate a mão e segura a sua mão e começa a saltar igual sapo lá, mas humanamente falando, não estão nem aí. Ninguém tá nem aí para ninguém. Tá longe o testemunho da igreja da época dos apóstolos, em que eles andavam juntos, em que eles apregoavam o evangelho juntos, em que eles estavam juntos adorando a Deus, em que eles se ajudavam mutuamente. Não é verdade? Mas ok. Disse o Senhor Deus, também vos deixarei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Aqui, ó. Olha aqui. O começo do juízo. E com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim. Aqui então começa. Primeiro eles aprontam, Deus está chamando, eles vão em hipocrisia. Agora Deus começa a dizer que começa a mandar algum juízo. Começa ao pouco. Os juízos, eles começam aos poucos. Deus sempre trabalhou assim. Ele vai aumentando a intensidade dos juízos, esperando que alguém se arrependa. Então aqui ele fala que deixa esse povo com dente limpo. Deixam eles sem pães. Quer dizer, eles não têm o que colher nas suas lavouras. Porém, não vos convertestes a mim. Deus aumenta as dificuldades, mas ninguém se arrepende. Disse o Senhor, então continua. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Imagina, eu não entendo bem de lavoura, mas imagina, você tem 3 meses para colher e durante 3 meses não chove. Quer dizer, no momento em que as plantas precisam da água para terminar de florescer, de desabrochar, de dar seus frutos, né, e darem bons frutos, Deus corta o rubineto, Deus corta eu não sei como, a torneira do céu, vamos chamar assim. Então, além disso, retive de vós as chuvas 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água. Quer dizer, você vê o nível de dificuldade do juízo que começa a aumentar. Deus aqui, ele começa a tirar a chuva, tirar a providência, né? Todo mundo tinha muito em abundância, então Deus começa a regrar a situação, fazendo com que as pessoas encontrem dificuldade aqui andando de uma cidade ou a outra, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Isso me lembra os flagelos. Lá em Apocalipse, quando Deus fala que vai mandar um determinado flagelo, os homens vão morder a língua de dor, mas vão amaldiçoar a Deus e não se arrependeram. Vocês estão lembrando os flagelos aí comigo? Versículo 9 de Amós, capítulo 4. Feri-vos com crestamento e a ferrugem. Primeiro Deus tirou a provisão alimentar, ele tirou a fartura, porque ele não deixou o povo com fome.
Ele deu dificuldade para que eles comessem. Mas eles, como povo de Deus, porque aqui ele está falando com um povo cujo Deus é o Senhor. E lá atrás a Moisés ele disse: se vocês me obedecerem, a terra em que vos darei fluirá leite e mel. Mas se vocês não me obedecerem, vai vir a seca, vai vir a peste, vai vir a fome, vai vir a morte. Então foi tudo decretado, não era um povo analfabeto espiritualmente, eles sabiam, porque Deus primeiro ele ensina. Deus, ele não deixa o ser humano assim julgado na ignorância, ele ensina, e aqui ele está lidando com um povo que ele criou desde o início, tirou do Egito, durante no deserto ele sustentou, e ele foi dando as palavras de ensinamento, né, os estatutos. Então, o que teria que acontecer com esse povo aqui? Por ser um povo destrado na lei, destrado na palavra de Moisés, que foi o que eles receberam até aqui dos profetas, né? Eles tinham que começar a observar os sintomas da terra. Opa, peraí, tá faltando chuva, não tá chovendo. Pode ser que nós estamos magoando o Senhor, nós estamos entristecendo a Deus, nós estamos pecando, vamos nos arrepender. Mas o que acontece? Eles não se arrependem, não se saciam e continuam transgredindo. O que é transgredir? É quebrar barreiras de limites. Por exemplo, eu falo para você assim, olha, essa aqui é uma casa, tem 3 quartos de porta fechada. O primeiro quarto você pode entrar, os outros 2 não. Você vai e entra no primeiro, mas aí você fica curioso, não, vou entrar no segundo também. Então você abre a porta e entra. Aí você não fica satisfeito em entrar só no segundo, que eu disse para você não entrar, você entra também no terceiro, abre a porta e entra. Então você transgrediu as portas do segundo e do terceiro quarto. Isso é transgredir, é ultrapassar limites, é fazer aquilo que Deus fala para não fazer. E olha só, então o povo continuou sem se arrepender. Continua Deus, então feri-vos com crestamento e a ferrugem. E a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Então você vê que quando fala de ferrugem, crestamento, eu imagino aqui no meu entendimento básico que são as próprias habitações dessas pessoas que começam a se deteriorar, né, de um modo ou de outro. Realmente, se uma casa, né, ela recebe chuva em excesso, sol demais e não tem uma aguinha, aquela chuvinha básica para dar uma refrescada, tudo começa a encrostar, a rachar, né, por exemplo, ou então começa a enferrujar, né, enfim, meus irmãos, ele aqui está dizendo que ele não tem essa bênção sobre o povo em que as coisas duram. Tudo começa então a decair. E aqui ele ainda fala que manda gafanhoto para devorar as hortas, as árvores, os frutos. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Olha só, um povo destrado sobre as leis de Deus e sobre a boca dos profetas, porque aqui é o profeta Amós que está gritando no meio desse povo. Eles estão vendo que está tendo uma decadência para a qualidade de vida deles, mas eles não se arrependem. Deus, ele fala, meus irmãos, mas o povo não quer escutar. Depois a culpa é de Deus. Quer dizer, vamos pecar, vamos transgredir. Deus aqui mostrou muito claramente, né, da opressão aos pobres e necessitados. E aqui eu não penso que é só pobre e necessitado economicamente. Tem pessoas que são pobres de alma, não vou dizer de espírito, porque às vezes a pessoa está salva, está muito bem, inclusive salva, mas a alma, o sentimento dessa pessoa é delicado. São pessoas sensíveis, pessoas talvez que vêm de uma história de vida muito doída, muito sofrida, muito injusta, cresceram talvez em orfanatos ou cresceram em lares de opressão por pai e mãe e por irmãos, pessoas que talvez nunca tiveram sucesso na vida sentimental, nunca conseguiram se casar com uma pessoa gente boa que a valorizasse. Então essa pessoa tem a sua própria alma, o seu sentimento, né, de estrutura de carne, vamos dizer assim, eu não sei me expressar bem, mas elas têm uma estrutura muito delicada. Elas têm fé em Deus, elas buscam a Deus, elas amam a Deus. Quando aparece alguém em necessidade, elas têm força para ajudar, mas quando o assunto é elas mesmas,
elas têm aquela dificuldade, aquela vida sofrida. Pessoas que dizem que são quase em processo de depressão, até estão numa certa depressão. Aí você vai lá e oprime essa pessoa. Ela é pobre, não de espírito, mas de alma. Ela é pobre porque a estrutura dela não foi construída com força. Ela não recebeu, durante os anos passados de sua vida, aquilo que ela precisava para ter uma estrutura forte. Talvez em momentos da vida dela que ela podia ter aplicado mais em si mesma, apareceram pessoas destruindo ainda mais os sentimentos, ferindo essa pessoa. Então o tempo que ela teria para se reerguer de uma vida má que ela viveu, aí vem alguém e arrebenta ela mais ainda. É como se ela não tivesse fôlego. Você já viu uma pessoa que não sabe nadar? E ela cai dentro d'água, e ali ela vai afundando, aí ela começa a bater o braço, né, com euforia, com desespero, e ali ela mal consegue pôr a cabeça para fora, puxa um pouquinho de ar e afunda de novo, e ela começa, aí quando começa a vir aquela angústia, ela levanta de novo, puxa mais um pouco de ar, aí vem alguém que vê que ela não sabe nadar e brinca, deixa, você fica aí que você vai aprender, em vez de puxar a pessoa, em vez de tirar a pessoa, né, porque a pessoa não tá só não conseguindo ter estabilidade ali de manter o corpo dela acima do nível da água, mas ela tá tão aflita, ela tá tão angustiada, que a cabeça dela tá em pane, então ela não tem, o próprio corpo se fecha e essa pessoa não consegue acalmar o suficiente para entender que se ela fizer certos movimentos, que talvez são os mesmos movimentos que ela já está fazendo, só que com mais calma, ela consegue flutuar não, como é que fala? Boiar na água, né? E consegue respirar, ela consegue se estabilizar. E aí o maldoso do lado de fora, achando que assim ela vai aprender a nadar, faz ela ficar ali e às vezes até piora a situação, né? Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado quando o discurso é opressão, sabe? Tem irmãs e irmãos, e não é um ou dois casos não, desde quando a gente está aqui no YouTube, tendo contato com irmãos, a maioria fala, eu tenho uma igreja, irmã Ana Paula, mas eu cheguei ali tentando buscar ajuda, buscar conselho, e sabe o que me disseram? Que eu tenho que marcar o outro pastor, que eu tenho que... Teve um irmão que foi pedir ajuda pela sua mãe, ele sabe quem que é. A mãezinha dele era uma senhora, já até faleceu, e eu creio que faleceu em Cristo. E esse irmão foi buscar auxílio, buscar apoio para ajudar esse processo, né, da mãe dele que já estava em velhice e tal, e foi buscar apoio com um pastor numa igreja. Esse pastor vira para ele e fala assim, você tem que conversar com outro pastor. Primeiro que ele não tinha tempo para atender o irmão, que ficou lá fora esperando um tempão. Aí eu sei o que acontece, porque eu não lembro mais a história, meu irmão, me perdoe se eu estiver dando aqui alguma gafe, mas eu só sei que, resumindo, disseram para ele buscar no YouTube material para passar para a mãe dele. Tipo assim, se vira. Sabe? Isso é oprimir. O irmão, naquele momento que ele foi buscar ajuda, é porque ele não tinha o suficiente dele mesmo para poder administrar para a mãe. Então, a ideia dele é, eu vou buscar de quem tem mais do que eu. Quer dizer, eu estou numa situação de pobreza e eu vou buscar em alguém que tem uma prosperidade em cima desse assunto para me ajudar, me acudir. E aí viraram para ele e falaram, vai pro YouTube, lá você encontra, né? Tá tudo lá. Olha só que nível. Irmãs que estão com o coração em frangalhos vão buscar ajuda, vão buscar um ombro para poder desabafar dentro de uma igreja e ali ninguém está disponível a dar o braço, a dar um abraço, a falar, vem cá que eu vou te escutar, não posso fazer nada por você, mas eu vou te escutar. Eu vou escutar você, eu vou pegar o lencinho quando você chorar e vou te dar na sua mão para enxugar suas lágrimas. Eu vou te fazer um chá, uma taça de camomila. Você, pelo menos, ainda que sofrendo, vai entender que você não está sozinha. Eu não posso fazer nada para te ajudar, mas eu estou aqui para sofrer junto com você, até você estiver melhor. Então isso, de certo modo, é oprimir, é transgredir, é perseguir. Nós não estamos juntando, nós estamos espalhando fazendo assim. Então a gente tem que pegar essas mensagens da palavra de Deus e entender. Deus, ele não dá um texto para a gente generalizar ele e falar isso aí se basta. Não, a Bíblia foi escrita para todos aqueles que um dia vão habitar no céu com Deus. E se a gente não começa a pegar isso como lição de vida para nós hoje, vocês acham que nós vamos chegar aonde assim? Versículo 10.
Enviei então a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim. Olha só, Deus ele vai aumentando e aumentando e aumentando a intensidade do castigo. Tá aqui. Ninguém deixa mentir, tá registrado. A Bíblia é um livro de registro. Pode até ser que no dia dos juízos, seja do juízo do tribunal de Cristo, digamos assim, do trono branco, Deus vai abrir talvez até a Bíblia. Talvez a Bíblia vai ser um dos livros que será aberto no dia dos juízos de Deus, seja para dar galardão no tribunal de Cristo, seja no juízo do trono branco para mandar para o lago de fogo e enxofre. Por que não? Porque isso aqui é uma testemunha que nós temos na nossa mão, é uma testemunha física. Deus ele pode abrir os livros lá do céu, que está sendo tudo registrado, sim, mas nada impede a ele de abrir as próprias escrituras e em cima das escrituras ele julgar o homem. Cristo combateu Satanás no deserto em cima da palavra de Deus. E toda vez que ele abria a boca aqui na terra, ele abria a boca citando a lei, citando a vontade do Pai nas escrituras. Os próprios apóstolos citavam os profetas várias vezes. Então nada impede ao Senhor de abrir a Bíblia lá na eternidade para julgar cada um de nós, seja em qual tipo de julgamento nós vamos entrar. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Subverter, retirei, né? Matei praticamente. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, depois de todos esses juízos que Deus foi mandando, alertando, olha, vocês estão indo pela estrada errada. Olha a consequência dos vossos pecados. Está tendo seca, vocês estão comendo mal, está vindo a peste, não está vindo a chuva, estão vindo os gafanhotos, veio a guerra, veio a espada, mas vocês não se arrependem. Arrependam. Quer dizer, depois de todo esse rebuliço, ninguém se arrepende? Então vem lá o versículo 12 e o Senhor fala: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da guerra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Quer dizer, no final da conversa, Deus diz: você não vai arrepender, não? Eu mandei todos esses juízos, vocês não vão se arrepender? Não. Então agora você vai se preparar, porque fui eu que criei as montanhas, fui eu que criei o vento, eu declaro ao homem qual é o seu pensamento, no sentido que eu esquadrinho e conheço o profundo do coração de cada um. Eu faço da manhã trevas e piso os altos de guerra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Você tem certeza que você quer bater de frente com ele? Você tem certeza que é isso que você está buscando para a tua vida? Porque Deus ele vai mandar a ira, meus irmãos. Deus ele vai mandar a ira. O dia do Senhor está perto. E não vai ser um dia bom, não. O Senhor está vindo e ele vai trazer o juízo. E aqui eu falo para os irmãos o capítulo 9 de Amós. A gente lê agora. Os juízos de Deus são inevitáveis. Para você que ainda acha que Deus tem que resolver com alguns, que Deus ainda tem que converter. Deus não tem que fazer nada. Deus já está suportando demais. Tem gente cometendo coisas tão absurdas que não tem nem como você falar para ela, porque está tão óbvio que chega a ser perversidade. E agora eu leio com vocês aqui o capítulo 9 de Amós. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse:
fere os capitéis e estremecerão os umbrais. Meus irmãos, eu não sou muito boa a interpretar não, mas capitel, pelo que eu entendo, seriam aqueles parafusos que mantêm, né, a estrutura da porta, alguma coisa do gênero, porque aqui diz que estremecerão os umbrais, então tá falando das estruturas, tá bom? E faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá. Nenhum ímpio, meus irmãos, nenhum ímpio escapará do Senhor. E nenhum escapará, ainda que desçam ao mais profundo abismo. Naquele tempo não tinha muito como descer ao mais profundo abismo, mas aqui vale para os nossos dias tranquilamente. Poderiam ser os abrigos subterrâneos? Poderia ser um submarino bem no fundo do mar? Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se você quiser pegar uma referência, vai lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 5. Está falando exatamente sobre isso. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Meus amados, e tem quem fala aqui das estações espaciais, mas agora em um pouco tipo assim, porque é um pouco duvidoso, sabe? Eu acho que ainda que eles subam às estações espaciais, ainda que construam abrigos na Lua, como muitos creem, né? A Bíblia fala que se subirem ao céu, de lá os farei descer. Vocês lembram do filme 2012? No filme 2012, quando começou a quebrar o pau mesmo, terremoto na Califórnia, quebrou os continentes, a cidade virou pastel, né? Aí eles entraram no avião. E todo o filme eles conseguiram, a maior parte do tempo, manter-se vivos, sobreviver dentro do avião, né? Porque a terra estava sendo totalmente crolada, mas como eles estavam voando, eles conseguiram manter o ritmo. Mas aqui a palavra de Deus fala, se subirem ao céu, de lá os farei descer. E se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-ei e de lá os tirarei. E se os meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Olha aqui, não tem para onde fugir. Se você desce ao mais profundo abismo, de lá o Senhor tira. Se subir ao mais alto do céu, de lá ele fará você descer. E se esconder no mais profundo do mar, de lá ele vai dar ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, aqui é o máximo que pode acontecer, ali darei ordem à espada, e os inimigos, os matarão. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Esse mal aqui é o contrário de bem. Então Deus, ele olhará com os olhos de juízo, não de salvação. Esse mal coisas ruins vão acontecer para aqueles que transgrediram a Deus. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete. Deus vai mandar fogo. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. Meus amados, a abóboda é uma arcada, cúpula, cobertura, tá bom? Deus fala que ele fundou a sua abóboda, como é que é? Deus é que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. Deus fundou uma abóboda na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, que é a chuva, né? Senhor é o seu nome. Senhor, ele não é o servo, meus irmãos, ele é o Senhor. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como filhos dos etíopes? Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? E de Caftor os filisteus e de Quir os sírios? E aqui ele começa, né, mostrando para Israel as coisas que ele fez. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Aqui ele está falando para Israel, porque Deus, ele deixa sempre um remanescente. Por que não que ele deixa? Porque tem sempre um remanescente. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época
que Deus ele vai fazer as colheitas dos seus remanescentes. A primeira colheita que ele vai fazer de remanescente aqui, nesse momento, quer dizer, os primeiros separados dessa Babilônia chamada planeta Terra globalizada, é a igreja de Cristo que ele vai levar. Ele não vai destruir a igreja. Depois ele vai fazer uma segunda pescada, que serão aqueles que vão ter que ser pisados no largar da ira. Eles vão ter que passar pelos sofrimentos, eles vão ter que lavar as suas vestes no sangue de Jesus. E no finalzinho, o remanescente de Israel que sobrar, ele vai descer das nuvens no final dos 7 anos e vai salvá-los. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Meus irmãos, depois ele começa falando aqui para Israel, ele entra aqui com o milênio, tá? Aqui a gente vai ver a restauração de Deus, porque Jesus é a nossa esperança. Mas antes que aconteça, meus irmãos, antes que o Senhor restaure, ele precisa trazer o juízo. E o que eu quero falar aqui? Hoje o vídeo vai ficar realmente pequenininho, né? Não sei se eu chego a 1 hora. Mas o que eu quero falar aqui para vocês? Não se iluda achando que ainda tem coisa para se resolver, que Deus vai demorar. Gente, o juízo está às portas. Se você não está acompanhando, se você ainda não percebeu, Israel hoje está no mirino, está no alvo do Irã, está no alvo da Rússia, está no alvo de nações árabes, meus irmãos. O mundo está se preparando para uma guerra, meus irmãos. A Rússia já ameaçou a Europa, países tipo a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, já está falando: olha, se cair um soldado meu lá na Síria morto, vocês vão ter que enfrentar as consequências. O Irã está lá ameaçando os Estados Unidos está batendo de boca com o Irã, Israel todo dia se defendendo de ataques de mísseis. Meus irmãos, a Síria, eu estava estudando um pouquinho, esse é um assunto que eu ainda não tenho estrutura para falar com os irmãos, eu nem sei se eu vou conseguir amadurecê-lo, mas se você prestou atenção na conversa de Damasco, até isso aqui eu até inclusive peço a alguém que tenha mais conhecimento geográfico do que eu, se quiser e puder pôr nos comentários, por favor, para enriquecer o canal, enriquecer a mim e a quem está aqui ouvindo. Mas pelo que eu vi na Bíblia, Damasco como cidade, ela ainda não foi destruída totalmente em ruínas. Vocês veem lá atrás o momento em que Damasco foi destruída, teve guerra, a Síria, o reino da Síria caiu e não sei o que, e não sei nem se é a Síria ou o povo sírio, um negócio assim aconteceu lá atrás, teve, mas se você vai lendo a Bíblia, você vê que a cidade de Damasco, ela continua, até o tempo dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele foi para Damasco, e ali o Senhor Jesus apareceu para ele na estrada de Emaús. Depois ele entra na cidade de Damasco, ali ele é curado por um homem que Deus levanta, e ali então ele até prega em Damasco, Paulo. Nós estamos falando de 2000 anos. Do tempo de Jesus até os dias atuais, a cidade de Damasco não teve em condições de ficar totalmente assolada em ruínas, virar uma cidade deserta. Até aqui, essas coisas não aconteceram. Pelo que eu estou entendendo, foi atacada, caiu, o povo se espalhou, depois voltou, mas a cidade está lá. Teve sempre condição de voltar e reerguer os muros da cidade de Damasco, mais ou menos, falando de modo bem ignorante. Por isso que eu estou falando, se alguém tiver conhecimento de geografia histórica aí de Damasco, né? Só que agora, nesse dia em que vos falo, está tendo bombardeamento, e qualquer um de nós, basta dar uma olhadinha aí em como se encontra a cidade de Damasco nos dias atuais. Eu não sei dizer se ela toda, mas grande parte da cidade de Damasco literalmente está em ruínas. Os seus habitantes fugiram, estão vindo para o mundo inteiro, são refugiados de guerra. Só que o negócio lá ainda está lá.
As nações estão fazendo da Síria, que é o país, um campo de guerra, campo de batalha. E curiosamente, a Síria está a norte de Israel. E se essas nações árabes inimigas com a Rússia lá dentro vierem invadir Israel pelo Gog e Magog, elas vão vir pelas colinas de Golã, que estão tudo ao norte de Israel. Em fato, mostrou já no jornal que Israel tem bases antimísseis exatamente ali em Golã. Então, meus amados, se você ainda não conseguiu perceber que nós estamos ao pé de Gog e Magog, quanto mais ao pé do arrebatamento, quanto mais ao pé da partida. Nós temos que viver um dia de cada vez e buscar em cada um dos nossos dias sermos bênção para o próximo, orar pela salvação do próximo, não desistir e continuar tendo fé e esperança de que Deus é poderoso para salvar aquele duro de coração, mas tendo também consciência que, infelizmente, a probabilidade de muitos dos nossos entes queridos duros de coração entrarem na tribulação é muito grande. Gente, Jesus está realmente vindo buscar a noiva, mais do que nunca. Olha, só uma curiosidade, o mês de setembro do ano passado, de 2017, no dia 23, teve o sinal de Apocalipse, capítulo 12. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e ela gritava com dores para dar à luz. E aí logo em seguida, o dragão estava ali esperando para quando ela desse a luz ao menino. Só que aí a Bíblia fala, o menino nasceu e foi arrebatado para Deus. E a mulher fugiu para o deserto com asas de águia, onde foi preparado para ela um lugar, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então o dragão voltou-se contra a mulher, arrojou da sua boca como que um rio para arrebatar a mulher. Então a terra abriu a boca e engoliu o rio. O dragão, então, não conseguindo arrebatar a mulher, se irou contra a mulher e se voltou contra o restante da sua descendência e parou em pé sobre a areia do mar. Aí entra o capítulo 3 de Apocalipse falando da besta que persegue os santos. Eu praticamente já decorei de cabeça o capítulo 2 de Apocalipse, mas dia 23 de setembro de 2017 a gente viu o sinal no céu. O sinal no céu. Foi a disposição das estrelas que formaram esse sinal que João viu na palavra. E agora, se você conta do mês de setembro até o mês atual, vamos ver quantos meses passaram? De 2017, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Nós estamos em qual mês, meus irmãos? Maio. E se você contou de setembro até maio, você contou quantos meses aqui comigo? 9 meses. Quanto tempo que uma mulher precisa para a gestação? 9 meses. Ah, Ana, você está falando então que o arrebatamento é esse mês? Longe de mim, não sou nem louca. Mas eu estou falando que agora, dia 14, Israel comemora 70 anos. Donald Trump inaugura a embaixada. O Irã já está de dentes armados lançando mísseis em Israel e a Síria já virou um campo de guerra, todo preparando-se para voltar contra Israel. E Israel já está praticamente declarada de guerra. Ela ainda não declarou guerra, mas todo o conselho do governo israeliano já deu carta branca para Benjamin Netanyahu declarar guerra a hora que ele quiser. Já falaram, a hora que você quiser declarar guerra, nós estamos contigo, nós te apoiamos. Se você falar Israel está em guerra, Israel está em guerra. Se isso, meus irmãos, não é uma prova de que nós estamos praticamente para ver o início de Gog e Magog, sinceramente, eles estão devastando. A Bíblia fala que a própria Síria será toda desolada. Tem um negócio assim, eu estava lendo ontem, mas como eu disse, eu não estou preparada para falar sobre esse capítulo lá de Ezequiel, profecia contra Damasco. Mas tudo indica que aquela profecia pode se concretizar do tudo nos dias atuais. Porque diz que Damasco será feita em ruínas. Ela vai ficar tão desolada que diz que os animais vão ficar lá sem medo, porque não vai ter ninguém habitando naquela cidade.
e toda a Síria contigo será destruída. Alguma coisa assim, que eu não estou com o capítulo aqui, eu não posso falar demais para não falar da minha boca, mas é algo do gênero. E se hoje nações como Irã, como Rússia, como o próprio Israel, Estados Unidos e várias outras nações estão ali naquele território, fazendo dali o campo de concentração deles para atacar em Israel, que garantia tem que Damasco e a Síria não vão ser varridos do mapa do tudo nesse período? Então, meus amados, a gente está vendo com os nossos olhos. O vulcão explodiu lá no Havaí semana passada. O Havaí está todo virando uma sopa. Não foi só um vulcão que explodiu, desceu um pouquinho de lava e ficou ali e as pessoas continuam morando lá, não. O Havaí está quase sendo varrido do mapa. Eu não sei se toda a ilha, eu não sei quanto é grande o Havaí, porque eu não fui estudar a geografia do lugar, mas eu sei que está sendo evacuado. Então, meus irmãos, Jesus está voltando para buscar a igreja. Vamos tomar cuidado. Eu acho que a única mensagem que eu posso deixar aqui agora é essa. Vamos tomar cuidado. Ele está realmente para levar. E sabe qual vai ser o detalhe? Vai ser de uma vez só. A Bíblia diz, quando disserem, está lá em 1 Tessalonicenses, acho que capítulo 5, né? Quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Se você dá uma olhada, isso eu não tive tempo para pesquisar, mas eu tenho ouvido as nuances desse tipo de conversa. Todo mundo está querendo fazer paz. Você vê aí agora a Coreia do Norte fazendo paz com a Coreia do Sul, graças aos Estados Unidos, e está todo mundo de paz. Paz e segurança. Coreia do Sul, Coreia do Norte, desarma, libera os prisioneiros de guerra, vamos mostrar que você está em paz. Paz e segurança. Plantaram uma árvore, entraram lá na divisa entre as Coreias, apertaram a mão, faltou dar beijinho no rosto, né? Paz e segurança. A ideia que se quer passar é que a Coreia do Norte está completamente desarmada, sem nenhuma intenção de fazer guerra com a Coreia do Sul, nem com os Estados Unidos, nem com o Japão, nem com ninguém. Estamos bem de novo. É um acordo, né? Estão dizendo paz e segurança entre eles. Aí você vem aqui para olhar para o discurso de ONU, nas Nações Unidas, essas conversas que estão sendo feitas aqui para o lado da Europa, paz. Olha, a Rússia já mandou um recado para o Irã e para o Israel. Vocês dois têm que arrumar um jeito de entrar em paz, de resolver os seus problemas. A Rússia fala isso, mas está lá, né? Mas ela disse que o recado dela foi esse essa semana. Vocês têm que resolver as suas diferenças. Para quê? Para no final ficar em paz. Donald Trump já colocou também alguma coisa aí, né, em documento, propondo paz. O próprio Papa, aquela pessoa que prega um evangelho que não é o de Cristo, está falando sempre, nós temos que ter paz, nós temos que ter segurança. E a Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, lhes, porque são os ímpios que estão dizendo isso, sobrevirá repentina destruição. Então, se tudo isso, meus irmãos, que nós estamos vendo realmente não está apontando para o final, para o desfecho da história do pecado que habita no mundo, que domina o mundo através das suas trevas, será que isso aqui ainda vai arrastar mais uns 10 anos para frente? Eu não acredito. Que o Senhor tenha piedade, misericórdia de todos nós e que Ele alcance os nossos entes queridos, os nossos amigos, enquanto é tempo. Mas vai ser uma repentina situação, porque o arrebatamento é repentino e a destruição que vai vir também vai ser repentina. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém, amém e amém.